igreja primitiva. As pessoas falam muito que tem que voltar como era a igreja primitiva antes. E eu acredito que esse voltar não é ser exatamente como era, mas é voltar aos princípios, aos fundamentos, né? Porque, infelizmente, o dia a dia, a rotina, a cultura na qual nós estamos inseridos, muitas vezes a gente acaba passando daquilo que são os princípios e fundamentos. E estudando esses livros, nós temos a oportunidade de voltar, né, àquilo que são os princípios, que são os fundamentos, para que a nossa vida venha estar de fato pautada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não venha ser apenas de palavras, de pensadores, de homens, mas que venha ser, como o apóstolo Paulo diz, uma manifestação do poder de Deus. E o poder de Deus, nós aprendemos, né, em Romanos 1, o Evangelho, ele é o poder de Deus. Então, no livro de Atos, nós vamos ouvir muito sobre o Evangelho do Reino de Deus, que foi a principal mensagem sobre Jesus Cristo acontecer aqui na Terra. Ele começa ali a pregar acerca do Reino de Deus, em Mateus capítulo 4, versículo 16, já está registrado isso. Jesus inicia então o seu ministério pregando acerca do Evangelho do Reino de Deus, essa boa nova de que Cristo morreu por nós, de que Cristo nos trouxe de volta ao Pai, e que há um reino de um Deus que é soberano, é eterno e ama, né? Ama as pessoas, é um Deus que é amor. Não está limitado às nossas falhas, às nossas fraquezas ou às limitações humanas, mas é um Deus que é soberano. Irmãos, nesses primeiros versículos, do versículo 1 ao 5, nós vamos nos atentar nessa noite mais do 1 até o 3, porque do 4 ao 5 ali, a gente começa a entrar em outro assunto que vai ser discorrido na próxima quinta-feira. E iniciando aqui, o livro de Atos ele é a continuação do Evangelho de Lucas, né? A gente aprendeu isso na quinta-feira passada, que ele é escrito para o mesmo homem, Teófilo, né? E ele então é a continuação. E é interessante isso, porque no início aqui do livro de Atos, no capítulo 1, esses primeiros versículos, a gente vai observar que Lucas ele vai fazer um breve relato, um breve resumo do que foi tudo aquilo que Cristo fez e principalmente o fim da carreira do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Então esse primeiro versículo vai estar praticamente resumindo aquilo que foi o final da carreira de Cristo, que foi narrado no livro de Lucas. E ele mostra um relato, né, de como Cristo começou a fazer e ensinar. E aí, aqui nesse primeiro versículo, ele vai falar assim, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, mostrando que Jesus não era uma pessoa, um mestre apenas de palavras, mas era um mestre que fazia. E não era apenas um mestre que só fazia, mas também ensinava os seus discípulos, né, mostrando que Jesus era um homem que era coerente com as suas palavras. Um exemplo que a gente tem disso, que quando ele está apresentando o Sermão do Monte, no final do capítulo 7, a gente vai ver as pessoas elas ficavam admiradas, porque ele apresentava com autoridade, não como os escribas e fariseus, mas como quem tinha autoridade, porque ele vivia aquilo que ele fazia. Assim somos nós, quando nós vamos falar de algum assunto, às vezes a gente pode ter informação de algum assunto e comentar, conversar com os amigos, expor determinado assunto que a gente estudou, mas quando a gente viveu aquilo e a gente passa aquilo para as pessoas, é visível que nós temos que ter autoridade, a gente está falando de algo que a gente de fato vive. E assim precisa ser a nossa vida. Quando nós pregamos o Evangelho, irmão, a gente precisa de fato viver o que nós estamos pregando. Porque senão vão ser boas palavras, as pessoas vão observar que a gente fala de uma coisa e a gente vive outra totalmente diferente. Então Jesus, ele tanto fazia como ele ensinava os seus discípulos. E o William Barclay ele vai falar que os atos que ensinam, os atos que a vida de Jesus continua na sua igreja. O que ele está querendo dizer aqui? Aquilo que Jesus viveu e ensinou no seu ministério aqui na Terra, ele continuou através da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos Cristo agindo no mundo. Cristo não está mais presente entre nós de forma corpórea, mas nós, como corpo de Cristo, somos a própria pessoa de Jesus Cristo agindo no mundo. Então, a importância do livro de Atos é o que? Ele mostra o resumo de como foi o final da carreira de Cristo, mas esse ministério de Jesus Cristo, ele continua através da vida da igreja. E é isso que nós vamos estar aprendendo. É até um comentário, né, dos estudiosos, que as pessoas que estudam a Bíblia, que falam, Atos vai até o capítulo 28, e o Atos 29, quando está na Bíblia, que são a nossa
poderia ser relatado como os pais da igreja, a tradição da igreja, toda a história da igreja que continua até os dias de hoje. Então, é o início da história da igreja que continua até os dias de hoje. Então, Cristo ele é assunto aos céus, mas o seu corpo, a igreja, continua praticando aquilo que ele iniciou fazendo, então, pregar a boa nova do reino do Senhor Jesus Cristo. John Stott diz que o contraste que Lucas apresenta entre os dois volumes não se dá entre Jesus e a sua igreja, mas entre os dois estágios do ministério de Cristo. Assim, o ministério de Jesus na terra, exercido de forma pessoal e pública, foi seguido por seu ministério celestial, exercido mediante o Espírito Santo por intermédio de seus apóstolos. Então, o ministério de Jesus, que era exercido de forma pessoal, hoje é exercido de forma celestial, através do Espírito Santo que age em nossas vidas. E nós vamos estar falando nessa mensagem de hoje sobre 3 pontos aqui determinantes desses primeiros 5 versículos, que é: Cristo se apresenta vivo com provas incontestáveis aos seus discípulos. Cristo determina que seus discípulos não se ausentem de Jerusalém até que a promessa do Pai se cumpra, batizando-os com o Espírito Santo. E Cristo dá os mandamentos por intermédio do Espírito Santo e elevados ao Deus. Então, irmãos, são pontos que nós, que estamos na casa do Senhor, e não digo apenas nós, mas a cultura brasileira, por ser muito influenciada pelo cristianismo, hoje a maior parte da população brasileira se autodenomina cristã, seja protestante, seja os irmãos católicos romanos. Então, de certa forma, nós temos esse conhecimento e nós até acreditamos que de fato Cristo ressuscitou, se apresentou aos seus discípulos, foi assunto aos céus. Mas esse assunto, irmãos, é de suma importância, porque o apóstolo Paulo ele vai falar isso: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E quando Cristo ele se apresenta aos seus discípulos ali com provas incontestáveis, é para que ficasse bem claro que Cristo de fato ressuscitou, Muito na época do Senhor Jesus Cristo ainda, quando ele ressuscita, levanta, e hoje ainda se é discutido isso, Cristo de fato ressuscitou. Muitos dizem que os discípulos roubaram o corpo de Cristo e enterraram em outro lugar. Alguns dizem que ele nem chegou a morrer, foi apenas um desmaio. Mas a palavra de Deus diz, e é claro nisso, que Cristo morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E essa é a nossa esperança. Por que essa é a nossa esperança, irmãos? Em todas as religiões, talvez não todas, mas a maioria das religiões, elas não dão esperança para o homem além dessa vida. Sempre se diz a vida após a morte. E o que a gente vê e observa nas religiões, eles vão apresentar uma vida após a morte. Por exemplo, a tua alma, o teu corpo morre, mas a tua alma continua viva. Tem aí a ideia daqueles que estão dormindo no paraíso, Tem também a doutrina que fala da reencarnação: você morre e reencarna. Mas há uma diferença no Evangelho, que o que Cristo traz para nós através da sua vida, o que Ele nos promete, é que a nossa vida não é apenas uma vida após a morte, mas é uma vida após a morte que transcende o que é o pensamento humano, que diz apenas isso é muito também, nós sofremos influência da cultura grega, que dizia que depois que o homem morre, tinha apenas ali um espectro, era tentando definir a alma, apenas como, por exemplo, uma sombra, um corpo, um espírito, e não algo tangível. Mas Cristo, ele ressurge, ele é ressuscitado em corpo físico. E Cristo, ainda hoje, Cristo está com o Pai em corpo físico, irmãos. Importante a gente entender isso. Que nós não vamos apenas viver uma vida após a morte como uma alma, como um fantasma, para os irmãos entenderem. A gente vê muito a arte, ela consegue se expressar melhor, A gente vê os filmes dos fantasmas, essas coisas. Não é isso que nós vamos ser após a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós teremos nosso corpo transformado, mas é um corpo físico. Fato é que o Senhor Jesus, quando ele aparece aos seus discípulos, ele compartilha do alimento dos discípulos, ele come com os discípulos. Ele chega para Tomé, quando Tomé toca aqui na minha mão, mostrando que não é apenas
um espectro ou um fantasma, né? Mas é um corpo físico. E aí o Evangelho vai ser a única religião que vai falar isso. Vocês terão a vida eterna, mas não é uma vida eterna apenas algo da imaginação de vocês, mas é uma coisa física, uma coisa de fato viva. O segundo ponto aqui, que Jesus ele vai determinar aos seus discípulos que não se ausentem de Jerusalém até que a promessa do Pai seja cumprida, que o Senhor Jesus também deixou claro para os discípulos que era necessário que a promessa de Deus cumprisse através desse Espírito Santo. E isso é tão importante para a igreja, irmãos, que tem o pastor Douglas Gonçalves, ele vai falar o seguinte: imagina o que foi para aqueles discípulos viver com Jesus, caminhar com Jesus, ver os milagres, as maravilhas com Jesus. E no fim da carreira de Jesus, Jesus fala assim: existe uma coisa que é melhor do que estar com vocês, é melhor que eu vá, que é o Espírito Santo. Então hoje, irmão, nós temos um privilégio maior que os discípulos que conviveram com Jesus, que é ter o Espírito Santo, o próprio Deus habitando em nós. E Jesus ele dá esse mandamento de discípulos esperar em Jerusalém, né, até que cumprisse a promessa, para que eles fossem revestidos do poder de Deus e que tudo aquilo que eles fizessem a partir de então não era coisa apenas da vida deles, do pensamento deles, das ideias deles, dos projetos deles, mas eram impulsionados totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Não era o que o homem fazia, mas era o que Deus fazia através dos seres humanos, através dos apóstolos. E Cristo, então, ele dá os seus mandamentos através do Espírito Santo e é elevado às alturas. Vai ser narrado na próxima mensagem, que é a ascensão do Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos, Lucas, ele vai reunir provas insofismáveis acerca da ressurreição de Cristo, mostrando que seu ministério terreno fora consumado e que ele agora continua exercendo seu ministério celestial, como visto nos céus através do Espírito Santo, continua seu ministério através das nossas vidas, que somos nós, o corpo de Cristo. Em primeiro lugar, a continuidade do ministério de Jesus. Versículo 1 e 2, Lucas escrevendo a Teófilo, ele fala das coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, a seus apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Então, como eu disse anteriormente, irmão, Jesus ele não é apenas um mestre que ensinava sobre teorias, mas ele ensinava e ele vivia, ele praticava aquilo que ele ensinava. E Cristo, quando ele dá os mandamentos, seus mandamentos para os seus discípulos, através do Espírito Santo, ocorreu um fato aqui que os discípulos eles conviveram com Jesus durante todo o ministério de Cristo, e é até interessante isso, que chega no final do ministério de Jesus, e ele surge algumas dúvidas, o Senhor fala assim, quando vocês receberem o Espírito, então verdadeiramente vocês vão cumprir aquilo que eu tenho ordenado a vocês. E no livro de João vai relatar, irmãos, que o Senhor Jesus, ele aparece para os seus discípulos, e ele assopra os seus discípulos o Espírito Santo de Deus. E quando a gente vai ver em Atos capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo, é algo similar. E os discípulos certamente eles entenderam porque Cristo já havia feito aquilo antes com eles, que era soprar o Espírito de Deus na vida deles, né? Jesus assopra. E quando a gente vê o relato de Atos capítulo 2, que era o quê? Veio um som impetuoso e invadiu aquele lugar. Então os discípulos eles sabiam o que estava acontecendo ali. E não era apenas algo que vinha da emoção deles, mas era o próprio Deus que estava assoprando o seu Espírito para que eles tivessem então essa autoridade para levar as boas novas de salvação. As palavras do Senhor Jesus elas foram autenticadas pelas suas obras. Como eu disse, Mateus capítulo 7, versículo 28, a palavra de Deus vai narrar isso. E as pessoas elas se admiraram com Cristo porque ele falava como quem tinha autoridade, não como os espíritos dos fariseus. Imagine, como deve ter demorado algumas horas aquele sermão. Ele é narrado em 3 capítulos, né? Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. A gente teve a oportunidade de estudar aqui o Sermão do Monte. Imagina aquelas pessoas ouvindo o Senhor Jesus Cristo durante todo aquele tempo e observar que de fato aquilo que ele falava não era algo apenas da ideia dele, da imaginação dele. Cristo não foi um homem que veio trazer uma ideologia para aquelas pessoas, mas ele veio trazer o que de fato era a vida, o que de fato era a verdade de Deus para aquelas pessoas. Um escritor, William MacDonald, ele vai escrever
O ministério de Jesus foi marcado pela ação e pelo ensino. Não foi uma doutrina sem dever, nem um credo sem conduta. Nós precisamos aprender isso, irmãos, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que não adianta nada nós queremos pregar o Evangelho para as pessoas apenas da boca para fora. Apenas falar para as pessoas aquilo que nós ouvimos na igreja, ficar repetindo as coisas. Se nós não vivemos o Evangelho de fato, vão vai ser a nossa pregação, vão vai ser porque a gente vai estar querendo, é que eles falam, querer ganhar o mundo inteiro e perder a alma, porque o Evangelho que às vezes eu estou pregando não está transformando a minha vida. Por isso é importante nós não querer saber tudo sobre o Evangelho, até porque nós nunca vamos saber, mas o pouco que a gente souber, irmãos, praticar. E quão difícil é, irmãos, praticar o pouco do Evangelho que a gente aprende. Quando a gente esteve estudando aqui no Sermão do Monte, não sei se os irmãos perceberam cada bem-aventurança ali, né, a gente estudou, e irmãos já pararam para colocar em prática cada uma daquelas bem-aventuranças, quão difícil é. Quisera nós conseguir praticar todas, mas o quão difícil é. Então a gente vê que não é algo que vai ser apenas a nossa força, a nossa capacidade, mas precisamos de buscar esse revestimento, essa orientação do Espírito Santo para sermos de fato transformados e pregarmos aquilo que nós vivemos, pregarmos com quem tem autoridade. Pastor Hernando Dias Lopes diz: Jesus cumpriu sua obra na terra, morrendo veridicamente e vicariamente, como um substituto, ressuscitando gloriosamente, dando mandamento aos apóstolos imperativamente e retornando aos céus majestosamente. Então, nosso Senhor Jesus, ele de fato morreu. Nosso Senhor Jesus de fato ressuscitou gloriosamente e foi assunto ao céu de forma majestosa, e deixando então os mandamentos sobre si. Antes, porém, Jesus, antes de encerrar seu ministério pessoal na terra, ele vai tomar então providência para que o ministério dele continuasse através dos seus apóstolos, Jesus ele dá aos seus apóstolos mandamentos pelo Espírito. Os apóstolos ele escolheu, no caso, os 11 discípulos agora. Posteriormente a gente vai ver que houve uma escolha de Matias, e depois o apóstolo Paulo também, que vai ser levantado como apóstolo pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E todos eles receberam essa autoridade através do próprio Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Não foram pessoas que se autodeterminaram apóstolos, foram pessoas que por conhecer muito eram considerados apóstolos, porque a gente observa que entre eles havia uma grande diferença, tanto de classe social como de comportamento, mas foram escolhidos por Cristo e eles receberam do Espírito Santo essa autoridade de Deus. Jesus é quem escolhe a eles. Eles não foram escolhidos por homem ou por direito, por se acharem, eu convivi com Jesus aqui e eu sou apóstolo de Cristo. Não, porque a gente sabe muito bem que Jesus não era apenas 12, tinha muitos outros discípulos, mas Jesus escolhe aqueles homens para ser seus apóstolos. E Jesus então ele se revela a eles. Ele se revela para estarem com ele, para falarem dele, especialmente a sua ressurreição. Como eu disse anteriormente, se os irmãos forem, a gente vai observar isso ao longo das Escrituras, por diversas vezes, o apóstolo Paulo principalmente, ele vai dedicar várias partes ao texto para explicar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A tal ponto que, em um momento, quando Paulo está falando sobre Cristo, as pessoas observam que esse cara é louco. Os gregos começam a observar aquilo e consideram Paulo como louco, porque ele pregava sobre isso, um homem que ressuscitou e continuava vivo. Isso para aquelas pessoas era uma loucura. E, irmãos, se a gente for observar, até mesmo para nós como cristãos, a gente não acredita nisso. A gente às vezes é influenciado por essa ideia grega, infelizmente, não sei se eu posso falar infelizmente, mas praticamente todo mundo ocidental ele é influenciado pela cultura grega, a ideia de Alexandre, de helenizar o mundo, conquistar o mundo através da cultura grega, de certa forma se concretizou. Praticamente toda a cultura ocidental é influenciada pela cultura grega. E tudo que a gente tem hoje, as percepções das divindades, seja nós, até mesmo nós cristãos, se nós não ficarmos atentos, nós estamos sendo influenciados, nossa forma de ver Deus. E às vezes a gente vê Deus a partir de uma percepção humana. Como eu disse, por exemplo, às vezes nós não temos essa ideia de que
de que Cristo ele ressuscitou, está em corpo e vive em glória com Deus em um corpo físico. Às vezes a gente pensa que Cristo é um ser espiritual, apenas uma alma que se ressuscitou, né? Aí a gente vai ter várias formas de se dizer isso, é um corpo reluzente, né? Mas é um corpo físico. E quando nós formos transformados pelo Senhor, seja quando Cristo voltar e ressuscitar os nossos irmãos, ou seja, nós que, se Cristo voltar, por exemplo, hoje estivemos aqui, ter o nosso corpo transformado, teremos um corpo físico, e não apenas um espectro, ou algo que não é tangível. E isso muda totalmente a nossa forma de viver, porque a gente não tem esse pensamento dualista de pensar o quê? A carne é totalmente má e a alma é boa. Isso foi muito disseminado, né, através dos filósofos da Grécia, que eles tinham ideia que o corpo é mau, a alma é boa. Então o pouco importa que eu fizer com o meu corpo, no fim a minha alma vai ser salva. Não. A minha vida, o meu corpo, tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo aquilo que eu faço, seja a minha vida aqui na casa do Senhor, seja na minha casa, seja no meu trabalho, eu preciso viver uma vida conforme a orientação do Espírito Santo. Uma vida espiritual. E a gente vê que o ser espiritual não é um ser humano se esforçando para se tornar espiritual. Muitas vezes a gente está num esforço constante para ser uma coisa transcendente, espiritual, né? Mas o ser espiritual, irmãos, é com Jesus. Tendo consciência que é filho de Deus e que é espiritual, ele se materializa na terra. E aí, irmãos, o nosso comportamento na sociedade, a gente vai ter uma justificativa, porque nós temos a esperança que um dia Cristo virá e estabelecerá o seu reino na terra, né? Tudo aquilo que nós fazemos. Então, a própria educação que nós temos com as coisas do mundo, por exemplo, um exemplo simples aqui, ó. A gente já aprende isso na escola, a questão do lixo seletivo. É uma coisa simples, mas por que nós fazemos isso? Porque nós temos esperança que um dia Deus vai vir e vai restaurar a terra. A ciência está se multiplicando, os produtos está crescendo cada vez mais, e os homens eles fazem isso para quê? Para tentar prolongar suas vidas. Mas nós como cristãos, nós temos o quê? Também nos esforçar para aprender, para desenvolver mais ciência, porque nós temos esperança que um dia Cristo vai vir e vai restaurar todas as coisas. Se o homem com sua mentalidade caída tem essa capacidade de construir coisas, às vezes que a gente não chega a acreditar, imagina nós, com o nosso corpo transformado, nossa mente transformada, não mais limitado que nós poderíamos fazer. Né? Então, Cristo ele virá estabelecer o seu reino de sua plenitude, né? E até que isso venha, nós temos essa esperança. Nós não vivemos como quem está querendo o fim dessa terra. Né? Esse pensamento escapista, a terra que se consuma no fogo, eu vou ser salvo. Não. A criação, irmãos, o apóstolo Paulo vai falar isso, a criação ela aguarda a manifestação do Filho de Deus. A criação está aguardando que nós venhamos assumir responsabilidade e venhamos viver de forma correta. E quando isso serve também para nós pregar o Evangelho, quando as pessoas falam, por que você vive assim? Por que você não é uma pessoa que... Isso, a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso acaba sendo uma falta de ideologia, tá? Mas por que você se preocupa tanto com a natureza? Porque Deus criou, porque Deus um dia vai vir para restaurar todas as coisas. Por isso eu já vivo hoje isso. Então a gente precisa basear nossos comportamentos através do Evangelho. Por isso eu disse, né? A gente está atento sobre qual perspectiva nós vemos o Evangelho. Porque às vezes a gente é influenciado por uma cultura não cristã e acabamos vendo Deus de uma forma que ele não deveria ser visto, né? A partir do nosso pensamento. Mas a gente tem que ver Deus a partir de onde? A palavra de Deus. Né? E ele se revelou através da sua palavra. Ela é a nossa base, o nosso fundamento. Em segundo lugar, Cristo então, ele vai deixar várias provas da sua ressurreição. Né? Ele se apresenta aos seus discípulos diversas vezes. É até interessante isso que na narração das Sagradas Escrituras vai nos dizer que as primeiras pessoas que constataram ali a ressurreição de Cristo foram duas mulheres, que naquela época não eram consideradas pessoas aptas a serem testemunhas de algum fato. E o Senhor Jesus ele já deixa esse exemplo, tanto nessa questão de valorizar as mulheres, que não há essa diferença entre homem e mulher, mas também para mostrar que não era uma coisa apenas uma história contada. Porque se fosse uma história contada, teria que ser bem arquitetado para que as pessoas acreditassem. Mas o Senhor
pouco se preocupa quem seriam as primeiras pessoas a ver, né, a ver as provas da sua ressurreição, porque ele de fato ressuscitou. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, salvo engano, irmãos, salvo engano, tá? 1 Coríntios capítulo 15 é o maior capítulo que o apóstolo Paulo escreve. Depois os irmãos podem pesquisar isso em casa. Mas Paulo ele vai usar todo esse capítulo para estar falando sobre o quê? Sobre a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai estar dizendo isso, né? Mostrando também sobre as evidências da ressurreição de Cristo. E aí, como eu disse anteriormente, várias pessoas vão espalhar que isso não é verdade verídica, que isso não aconteceu, que Cristo, né, apenas os discípulos roubaram seu corpo, enterraram em outro lugar. Mas várias passagens da Bíblia, como em Marcos vai narrar com as mulheres, né, Maria vai lá e vê. Em Mateus capítulo 28 também vai narrar as mulheres, 2 discípulos no caminho de Emaús que tiveram esse encontro com Cristo, o próprio Pedro, Lucas capítulo 24, versículo 34, a palavra de Deus vai narrar isso. Jesus também vai se apresentar aos seus discípulos diversas vezes, em Marcos capítulo 16, versículo 14, Lucas capítulo 24, versículo 33, diversas outras passagens que o Senhor Jesus ele se manifesta aos seus discípulos, para que eles tivessem a certeza que seu mestre ressuscitou. A gente tem um exemplo, né, muito conhecido no nosso meio, é de Tomé, que Jesus se apresenta aos seus discípulos, se aparece ali, e Tomé não está. E Tomé fala: eu só vou acreditar quando eu ver e tocar onde que foi enviado escravo, na mão de Cristo ali. E Jesus de volta ele vem e se apresenta a Tomé, mostrando que Tomé, olha quem toca. E aqui, irmão, a gente precisa entender que o nosso Senhor Jesus, ele amava aqueles discípulos. Às vezes a gente lê quando Tomé vem, como Jesus fala: aqui, Tomé, olha aqui, eu ressuscitei, vem cá e olha. Não está acreditando? Não era isso que Jesus estava falando com Tomé. Mas como um pai que ama, vem cá, se seu problema tem mais dificuldade, vem cá e crê. Assim somos nós. Há pessoas que têm mais facilidade em algumas áreas do Evangelho, outros têm mais dificuldade. E Deus, como um pai, ele conhece os seus filhos, cada um dos seus problemas, suas dificuldades, e acaba não vai tratar de uma forma. Então, os irmãos entendam isso. Jesus, né, não se apresenta a Tomé como quem estava exortando ele para condenar ele, não. Está trabalhando Tomé, trabalhando a personalidade dele, assim como Cristo trabalhou para que Pedro não se perdesse. Porque quando Jesus se apresenta às mulheres ali, quando ele ressurreta, ele vai falar assim: vai, diga aos discípulos e a Pedro. Ele deixa claro para falar a Pedro. E Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, Jesus dá outra oportunidade para ele, né? Pergunta: Pedro, tu me amas? Fala para Pedro por 3 vezes, num cenário tanto quanto parecido com o que foi que Jesus foi negado por Pedro, né? A palavra de Deus vai registrar ali que foi perto de uma fogueira. Então Jesus ele buscou trabalhar com os seus discípulos para que eles de fato crescem que ele ressuscitou e que eles deveriam então continuar pregando acerca do Evangelho de Deus. E em terceiro lugar, irmãos, Jesus ele continua seu ensino acerca do Evangelho do Reino de Deus. No versículo 3, a gente viu, né, vai narrar o seguinte, Atos capítulo 23. A este também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao Reino de Deus. Então observe, irmãos, que o Senhor Jesus, ele vem aqui na terra, ele passa todo aquele período com seus discípulos, e aí a gente pensa que agora os discípulos, imagina que eles passaram todo o ministério de Cristo, como eu disse, viram os milagres, viram as grandes maravilhas que Cristo fez, viram pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas de demônios, viram Jesus andar sobre as águas, viram grandes maravilhas. João, né, vai dizer que se fosse escrever, ele nem todos os livros teria como registrar as grandes maravilhas que Cristo fez aqui na terra. E ainda assim, irmãos, eles tinham dificuldade. O que a gente vê ali em Atos capítulo, eu não vou entrar nesse assunto que já é o assunto da mensagem. Atos capítulo 1, versículo 6, vai narrar assim: aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ainda depois de tudo o que aconteceu, Cristo
Cristo continuou pregando o Evangelho para aqueles homens. Olha, Cristo ressuscita, Cristo se apresenta a aqueles homens diversas vezes. Cristo aparece com os discípulos, alguns discípulos no caminho de Emaús, 2 homens. Cristo ele vai falar desde Moisés até os profetas, pregar toda a Bíblia para aqueles homens. Depois de Cristo está quase para ser assunto aos céus, eles ainda têm uma visão que o reino de Deus seria estabelecido naquela época, naquele momento, seria um reino apenas físico e terreno. Então, irmãos, a gente aprende o quê? Assim também somos nós. Não é a pessoa chegou aqui hoje na igreja, converteu o Evangelho e ela já sabe todas as coisas do reino de Deus. E tão pouco uma pessoa que já está a sua vida toda, tem lá seus, a gente fala, quantos anos de cristão você tem, né? Tem lá seus 50 anos, 60 anos de Evangelho e ainda está aprendendo, irmãos. É um aprendizado contínuo. É um aproximar de Deus a cada vez mais para conhecermos ainda cada vez mais a Ele. Né? O Senhor Jesus ele vai dizer aos seus discípulos, em um momento tanto quanto conturbado, né? Ele vai falar para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai é muito morado, se não fosse, eu juro que ele. E ele continua falando ali com os discípulos, dando esperança para eles não se turbarem o coração. Porque imagine, irmãos, aqueles homens, imagine Pedro, que andou com Jesus, que falou que, detalhe, ele falou assim, Jesus, eu não vou te negar. Todos eles foram abandonar, ele não abandona. E provavelmente, irmãos, Pedro não abandonaria Jesus mesmo. Porque a gente vê muito bem que quando chegam os soldados para prender Jesus, Pedro arranca a espada e quase mata o homem. A palavra de narra que corta a orelha do homem. Provavelmente ele não queria cortar a orelha daquele homem, queria talvez decepar a cabeça daquele homem. Então Pedro ele não abandonou Jesus. Até porque a gente vê que quando ele tem a revelação que Jesus era o Cristo de Deus, ungido do Senhor, logo depois que Jesus fala com bem que eu vá para Jerusalém e padeça, né? Cumpra o que está escrito sobre a minha vida. Pedro não, eles não fazem isso. Então observe que ao passo que eles estavam aprendendo, estavam aproximando do Senhor Jesus, ainda eles tinham suas dificuldades, seus problemas, né, para ter essa visão mais ampla do reino, do que de fato era. E Jesus, assim como nosso Deus, nosso Pai, ele vem e aí ele vai dizer, né, em João 14, depois os irmãos podem ler em casa o texto, não se turbe o vosso coração, e ele continua falando aí, o discípulo fala assim, Pai, ele fala assim, Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai como paz. E assim, irmãos, somos nós, muitas das vezes, que são as pessoas que estão aí. Elas querem descobrir qual que é a verdadeira divindade, qual que é a divindade mais poderosa. Mostre o Pai como paz. E o Senhor Jesus fala assim, quem vem a mim vê o Pai, por tanto tempo que vocês não estão vivendo, e ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Os irmãos, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, para esses discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está apresentando agora um Deus que não é apenas uma divindade, mas que é um Pai. A gente vai ver um dos motivos pelo qual Jesus foi morto, inclusive, né, foi porque ele dizia que era filho de Deus. E a gente tem que entender, irmãos, que o nosso Deus não é um Deus de divindade poderosa, não, ele é o nosso Pai. Ele é soberano sobre todas as coisas, ele é soberano sobre todos, mas ele é o nosso Pai. E quando Deus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim, ele não está dizendo para aquelas pessoas que ele é no caminho, né? Vou sair daqui, vou caminhar com Cristo e vou chegar ao Deus Pai. Não. Porque até porque se a gente for ver com um ponto de vista teológico, né? A gente sabe que Deus é onipresente, né, em todos os lugares. Então o ser humano não precisa de nada para chegar perto de Deus. Deus está aqui nesse lugar. Mas para conhecer o Pai, a gente precisa passar por esse caminho. Quem é esse caminho? Cristo, que nos chama cada dia a tomar a nossa cruz e seguir essa verdade. E assim foi com os discípulos. Eles viveram a vida toda deles com Cristo, nesse caminho, aprendendo, errando muitas vezes, acertando muitas vezes. Cristo é morto, todos abandonam Jesus, né? Talvez João, que esteve mais perto ali até o final, mas depois todos se esconderam, né? Todos abandonam Jesus, volta para eles, se apresenta para eles. O Espírito Santo vem, irmãos, desce sobre aqueles homens, são revestidos de poder. E aí a gente vai agora, tudo perfeito, mas a gente vai ver, irmãos, que vão ter suas dificuldades e continuam aprendendo. O próprio Pedro, ele foi repreendido pelo Senhor Jesus, e depois de tudo ainda que ele viveu, ele chega a discutir com o próprio Deus, que ele tem uma visão, Deus manda ele fazer
comer de alguns animais lá, né, na visão dele. Ele falou, não vou comer isso, não sei comigo. Ele está discutindo com o próprio Deus. A tal ponto que o apóstolo Paulo teve uma discussão um tanto quanto calorosa, né? A gente aprendeu isso aqui no Gálatas com Pedro. E esse homem vai ser transformado ao longo da caminhada. Então não vai ser o nosso encontro com a divindade que vai nos transformar, mas em conhecendo a Cristo e seguindo esse caminho juntamente com a igreja, nós vamos ser transformados a cada vez. Pedro, irmão, só foi transformado. Pedro viveu com Jesus, Pedro teve visões, mas a gente observa que só foi transformado mesmo na comunhão, na igreja. Né? Quando veio um irmão, homem como ele, apóstolo Paulo, e combateu ele. A tal ponto que no Pedro, quando ele vai escrever suas cartas, vai ser o nosso irmão Paulo fala de coisas que às vezes é complicado de entender. Então a gente vê isso. Assim é a nossa vida, irmãos. Nós precisamos valorizar. Como eu disse, a igreja, o corpo de Cristo, nós precisamos valorizar essa família de fato na terra. E uma experiência pessoal que eu posso compartilhar com os irmãos, falando sobre essa percepção do mundo que muitas vezes nos seduz, a gente pensa fazendo algo correto, mas na verdade é apenas alimentando aquilo que são os nossos ídolos. Eu vim para o Rio Grande do Sul por um motivo conveniente para mim. Eu queria uma profissão, né? Eu já era conquistado em mim, eu queria uma profissão, mas não um sonho meu. Então era uma mera conveniência da minha vida. E vim para cá, fiquei um bom tempo e outro momento da minha vida, eu tive de novo essa oportunidade de estar voltando para minha terra, né, para Minas Gerais, passei um concurso lá. E foi bem próximo quando eu tinha conhecido o Rafael e a Jussiele, eles eram líderes de jovens. E eu fiquei numa dúvida muito difícil, eu queria muito voltar. Queria voltar para os meus pais, lá eu recebia um pouco mais, eu gastava menos, que eu podia me melhorar. E o Senhor Jesus falou no meu coração, eu tenho que parar de viver pela conveniência. Por que eu estou aqui, por exemplo, por que nós estamos aqui nessa igreja hoje? Pela conveniência? Porque é bom, porque nós de fato amamos uns aos outros. E aí, nesse momento, eu decidi permanecer aqui no Rio Grande do Sul. E ainda, por algum tempo atrás, eu era seduzido. E ainda se eu não vigiar, irmãos, eu sou seduzido a correr atrás dos concursos, né? Que a gente tem hoje muitos aí abertos, salários exorbitantes. Mas aí eu pergunto aos irmãos, por exemplo, né? Suponhamos que eu passe um concurso lá no Brasil para ganhar 20 mil reais por mês. Eu vou sair daqui para ir para lá meramente pelo dinheiro? Estou vivendo pela conveniência dessa vida. Eu vou entender que não, Deus me colocou aqui na Maria de Conceição para viver aqui. E aqui são meus irmãos. Se Deus quiser que eu saia daqui e me mande para outro lugar, tudo bem, Ele vai falar. Mas eu tenho aprendido isso. Eu até conversei com a minha esposa, né? Sobre essa questão de voltar para o lugar. Eu me baseio minha vida a partir dos meus interesses ou a partir da minha igreja, da minha comunidade na terra. Eu escolho onde eu vou morar, a partir da minha igreja ou a partir daquilo que é conveniente para mim, né? A gente está querendo mudar agora, minha esposa, de um apartamento maior, e a gente tem buscado o quê? Locais próximos aqui. Porque aqui é a nossa casa, aqui é a nossa família, e assim nós estamos aprendendo a libertar os nossos irmãos. Porque se não é a igreja, se não é o amor dos irmãos por nós, o nosso amor pelos irmãos, estaremos o quê? Escravos ainda da conveniência, pensando que o ganhar muito dinheiro não vai nos fazer bem. E que os irmãos tenham isso como uma reflexão. Eu baseio minha vida, eu tomo as decisões por causa das conveniências, daquilo que é interessante para mim, ou porque eu quero viver em comunidade, tudo que eu faço para a minha igreja. E aqui eu não estou dizendo, irmãos, que os irmãos lá, eu sou da Maria de Conceição, tudo que eu fizer tem que ser que eu continuaria até o final da vida. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós temos que ser remete de Deus para não seguindo a nossa vida conforme os nossos ídolos. Porque, irmãos, hoje a gente não vê muito no nosso meio os ídolos mais tangíveis, né? A gente acha que ídolo é só imagem, é uma estrutura, algo tangível. Mas os ídolos estão ficando cada vez mais sofisticados. O Satanás vem utilizando de outras maneiras, mas os ídolos continuam mesmo. O Senhor Jesus disse, não é como agradar dois senhores. Falando sobre o dinheiro ali, não tem como agradar a Deus o dinheiro. Irmãos, os ídolos continuam mesmo. Eles vão mudando suas roupagens, mas eles continuam mesmo. Mamon ainda atua, né? Quando Jesus fala sobre o dinheiro ali. E todos os outros ídolos, né? Os ídolos da época dos gregos ali, eles atuam ainda hoje, mas de outras formas, né? A gente vê que a sociedade muitas vezes o quê? Movida pelo correr atrás do dinheiro, correr atrás da beleza, né? Afrodite, que era a deusa da beleza lá. E até hoje, irmãos, é assim.
só que de uma forma diferente. Nós precisamos estar tendo o quê? Eu estou baseando minha vida a partir dos meus ídolos, a partir daquilo que é as conveniências da vida, ou a partir da orientação de Deus? Os irmãos venham buscar de Deus, né, através da meditação mesmo da palavra de Deus, né, buscar ler, compreender, estudar, e através daquilo que nós vamos estar falando aqui, essa vida na igreja, esse ministério de Jesus Cristo, que ele vai continuar através da vida da igreja. Então a gente observa que mesmo depois de ter participado de todo o ministério de Jesus, os discípulos ainda precisavam ser moldados pela verdade, por Cristo, né, que estava sendo formado neles. Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, é o único caminho, a única verdade. Cristo, ele é a verdade. Cristo é o caminho que está vida. Passou disso, irmãos, é perdição. Qualquer vida que estiver distante de Cristo não é vida, é perdição. Qualquer verdade que não esteja de acordo com Cristo não é verdade. A história continua e a vivência desses irmãos em comunidade, na família da fé, no corpo de Cristo, os molda a ponto de alguns deles tiveram o privilégio, né, de ser as pessoas escolhidas por Deus para escrever essa Sagradas Escrituras. Pensa que aqueles homens foram transformados ao ponto que o que eles escreveram foi totalmente inspiração do Espírito Santo que nós tenhamos hoje. O apóstolo Paulo, Pedro, João, Lucas, o próprio Tiago e vários outros homens que Deus levantou aí para escrever as suas Sagradas Escrituras. O Evangelho do Rei do nosso Senhor Jesus Cristo libertou e transformou a vida daqueles homens, né? Ao exemplo que nós temos Pedro, né, e Paulo, foram talvez os mais destacados, né? Pedro, pela autoridade que Cristo deu a ele, foi um homem que começou a pregar, né, no começo, não tinha autoridade na igreja ali, e o apóstolo Paulo, que a filosofia moderna não reconhece isso, mas não digo maior, mas um dos grandes filósofos, né? A gente vê que, por meditar mesmo naquilo que Paulo escreve, às vezes a gente fica ali, muito tempo tentando entender o que ele estava dizendo em poucos versículos ali, com tamanha profundidade daquilo que Paulo escrevia. E digo, irmãos, não era coisas de mera filosofia, porque ele muito sabia, até porque ele fala que tudo aquilo que ele aprendeu considerava como escrito. Mas era, de fato, a materialização do reino de Deus, do poder de Deus na vida dele. Nós vemos, irmãos, a pegar, né, a verdade de Cristo, e que nós também venhamos desfrutar dessa alegria que é o quê? Ser transformado a cada dia, aqui na igreja, através da vida com os irmãos, compartilhando as nossas dificuldades, né? Compartilhando os nossos problemas. Porque, se não, infelizmente, talvez se não fosse nossos problemas, irmãos, nós não estaríamos aqui. Não fosse as nossas necessidades, talvez nós não estaríamos aqui. Mas Deus permite a carência, a ausência de algo para nos aproximar. Eu tenho algo que o irmão Rafael não tem, ele tem algo que eu não tenho. E assim nós aproximamos, não para satisfazer as nossas necessidades, mas para compartilhar o relacionamento. Amém? Convido os irmãos a se colocarem em pé, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor amado, Pai amado, mais uma vez, o Senhor falar aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. E, Senhor, pedimos que venha de fato, Pai amado, tocar em nosso coração, Pai, que venhamos viver aquilo que temos aprendido na Tua casa, Pai. Sabemos que não é fácil, mas temos alegria, Pai, de saber que não é pela nossa força, nossa capacidade, porque sabemos muito bem, não teríamos essa capacidade, mas é pelo amor do Senhor, pela misericórdia do Espírito Santo que atua em nós, Pai amado. Ensina-nos a buscar a Tua verdade, ensina-nos, Pai amado, a viver no Teu caminho, Senhor amado. Ensina-nos a amar uns aos outros e, de fato, viver uma vida em comunidade, em família, Pai amado, compartilhando as nossas dificuldades, celebrando as nossas alegrias e chorando as nossas tristezas. Te agradecemos pela vida de cada irmão aqui nessa igreja, que o Senhor venha acrescentar aqueles que serão salvos pelo Senhor, que o Senhor venha trabalhar e nos amadurecer a cada dia, Pai, na Tua casa. É o que nós pedimos. Amém.